Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade na nossa aula, nosso conteúdo do capítulo 2 da disciplina de Física 1. Ok. Aqui diante de vocês, nós estamos com as nossas notas explicativas de Física 1. A gente vai aproveitar para dar uma passadinha nelas aqui, ó. Velocidade média. Então, já falamos repetidas vezes que a velocidade média está ligada com um conceito que é o deslocamento. Certo? E nós temos aqui 3 definições dessa velocidade média. A primeira delas, de que a velocidade média ela é a fração ou a divisão entre as variações de espaço ou de posição, ΔX, e as variações de tempo, ΔT. A outra definição é de que a velocidade média ela é a razão entre o espaço e o tempo. E a terceira é de que a velocidade média é a taxa temporal. Tá? Então, existe uma medida temporal, uma medida que vai se repetindo temporalmente, taxa temporal, com que acontece o deslocamento. Então, são 3 definições. E aí nós poderíamos fechar essas definições com uma equação, que é essa aqui. Vamos ver se eu não vou conseguir. Vou tentar aqui. Salvar. Vamos converter. E aí mando salvar. Não sei se eu consigo capturar aqui. Eu consegui jogar lá, ganhei, né? Aqui. Então, é a fração, a divisão entre variações de espaço e variação de tempo, é a razão entre o espaço e o tempo, é a taxa temporal do deslocamento e é dada por essa expressão aqui. Então, velocidade média pode ser representada por V subíndice M ou V barra é ΔX, ΔT, ΔX sendo X2 menos X1, ΔT, T2 menos T1. E aí cabe, né? Aqui a diferença do deslocamento para distinguir o deslocamento do espaço percorrido. O deslocamento é uma linha reta, um segmento de reta que une as posições inicial e final de um objeto. Nosso objeto é um ponto material. E o espaço percorrido é a medida de todo o comprimento de espaço percorrido por um determinado objeto, que é o nosso ponto material. De um modo geral,
tá? Mas isso não é uma regra fixa. De um modo geral, o deslocamento é representado por ΔX e o espaço percorrido é representado por ΔS, de um modo geral. Tá? Só para fazer uma distinção. Mais uma, né? Continuando aqui nas nossas notas explicativas, a gente precisou esclarecer o que é um escalar. Ele vem a ser somente um número, um módulo, um valor numérico. E aí nós podemos distinguir as grandezas entre grandezas escalares ou grandezas vetoriais. Essas grandezas escalares são exatamente essas grandezas que só precisam de um módulo e de um valor numérico. Que grandezas são essas? Só para a gente já ir pensando. O tempo. Outra, a temperatura. Outra, a massa. Outra, a densidade. Lembra que a densidade, por vezes, vou passar a temperatura para cá também. Densidade ou massa específica. Outra grandeza escalar. Energia. Então, todas essas grandezas aqui são grandezas escalares. São grandezas que ficam perfeitamente especificadas. Elas ficam perfeitamente especificadas se eu informar apenas o valor numérico delas. O valor numérico, o número, ou seja, em outras palavras, o módulo. Para essas grandezas aí, tempo, temperatura, massa, densidade ou massa específica, energia, eu não preciso de direção e eu não preciso de sentido. Tá? Ok. E aí, fomos para a aceleração média. Definição é a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo, ΔT. Não, não está. Eu talvez precise desligar aqui os meus dados móveis. Eu vou ter que fazer um ajuste aqui. Só um minuto. Tá, eu desativei. Desativei os dados móveis. Tá?
tens como editar depois? Marcelo? Ô, professor, creio que não vai precisar. Foi só um ajustezinho tranquilo. O senhor fez aí, não demandou muito tempo. Tá bom. Ah, ok. Então, é a razão entre a variação da velocidade ΔV e a variação do tempo ΔV, ou ainda eu posso falar que é a taxa temporal da variação de velocidade, né? Posso inserir aqui também a equação da velocidade da aceleração média. Aceleração média, definida dessa forma e escrita essa equação aí, tá? Ok. Depois disso, não temos mais nada. Vamos lá. Então, nós vimos o caso particular da aceleração constante, que é exatamente o mr e o v. Então, aqui nós podemos começar a falar dos movimentos. O primeiro deles é o movimento retilíneo uniforme. Também conhecido como MRU, cuja característica fundamental é de que a velocidade ela é constante. A equação desse movimento é V, S igual a S 0 mais V. Tá? É exatamente essa equação, a famosa equação do MRU. E vimos também retilíneo, o movimento retilíneo uniformemente
variado. Também conhecido como MRUV. E a característica dele não é a velocidade constante. Pode até jogar ele aqui já na outra. A característica dele é de que a aceleração é que é constante. Tá? Aí ele tem 3 equações básicas. Quais são as 3 equações básicas? A primeira, tudo isso a gente já viu, tá? V igual a 0 a T. A outra equação é S igual a S0 mais V0 T mais meio. O meio a gente vai colocar assim, 1 dividido por mil de A, S, o S0 mais V0T mais meio de A, T2. E a terceira equação, que é V ao quadrado igual a V0 quadrado mais 2 vezes A, da aceleração, vezes o delta S ou delta X. Tá? Essa equação é a função ou equação horária das velocidades. Essa aqui, quem é? Ela é a equação ou a função horária das posições. Vou até colocar numa ordem diferente aqui, mas tá bom. E essa aqui é a chamada equação de Torricelli. Vou deixar todo mundo aqui, as setinhas todas iguais aqui, tá? Podia inverter essa posição, né? Vamos colocar aqui.
E a última é essa aqui.
Professor, o senhor está falando? O áudio não está saindo. Eu já estou um tempão assim, né? Paz do céu. Volta. Estou um tempão aqui falando. Tá mutado, né? Vamos mutado. Aceleração constante. Nós chegamos na expressão da função horária das velocidades. Na expressão geral, que vai ser a expressão do MRU. E aí, juntando as duas aqui, essa com a expressão média da velocidade, eu obtenho esse resultado para a velocidade, que eu vou jogar nessa expressão aqui geral, de posição, em relação à velocidade média, jogo aqui, substituo e tenho a função horária das posições. É bom que tudo isso que eu estou falando é revisão. Então, aqui, as duas expressões, a função horária das posições, das velocidades e a função horária das posições, eu posso isolar o tempo aqui, jogando esse V0 para o outro lado e o A também para o outro lado, ele fica sozinho aqui, o T. Jogo ele aqui, jogo ele aqui. Quando eu faço isso, eu obtenho uma equação que não depende do tempo. É uma equação onde as velocidades inicial e final vão depender das posições final e inicial. Na posição inicial, eu tenho uma velocidade inicial. Na posição final, eu tenho uma velocidade final. E aqui, pegando as três equações, função horária das velocidades, função horária das posições e a equação de Torricelli, eu posso fazer uma representação bem genérica. Aqui, ó, posições é uma função da posição que depende do tempo, mas isso aqui é uma equação de segundo grau. Ou seja, o gráfico é uma parábola. Então, de um modo geral, o gráfico é isso aqui. Quando este A é positivo, a parábola tem concavidade para cima. Se esse A for negativo, aí essa concavidade aqui não vai ser para cima, ela vai ser para baixo. Tá? Olha o cursor ali. Essa expressão aqui é uma função linear. Se este A aqui ele é positivo, então este gráfico é uma função linear crescente. Se aquele A lá, esse A aqui, ele é negativo, então essa função aqui será uma função decrescente. Tá? Mas lembrando aqui, ó, nas nossas notas explicativas, lembrando que nesse movimento a aceleração é constante. Se ela é constante, na hora que eu represento ela, a aceleração no tempo, no decorrer do tempo, ela vai ter que ser representada por uma função constante. Tá? Seja positiva, se for negativa, vai ficar bem aqui, ó. Se for positiva, vai ficar aqui. Se não tiver aceleração, se for zero, vai ficar aqui, ó. Tá?
E aqui eu tenho um quadro com todas as equações que eu preciso. Mas, basicamente, eu preciso dessas três aqui. Com essas três, eu consigo resolver todos os meus problemas. Vamos lá. Agora, considerando o aspecto da aceleração constante, já não mais da forma que a gente fez anteriormente, mas agora considerando mais um adicional. Qual é o adicional? Eu vou começar com a aceleração, mas eu vou levar em conta a definição da aceleração instantânea, em que a aceleração ela é a derivada da velocidade no tempo. O que eu faço com essa expressão? Essa parte de cima toda aqui eu multiplico por dt. Então, vai ficar A vezes dt e dv vezes dt. Bem, eu vou cortar esse dt com esse dt aqui. E do lado de lá vai ficar A multiplicado pelo dt. Aqui, ó, o A multiplicado pelo dt. Então, eu fiquei com dv a dt. O que é dv a dt? Isso aqui é uma variação de velocidade. Isso aqui é uma variação de velocidade infinitesimal. Isso aqui é uma variação de tempo infinitesimal. Ou seja, eu tenho aqui o que nós chamamos lá no cálculo de um incremento. O que é um incremento? É um pedacinho muito pequeno. Mas quanto pequeno? Muitíssimo pequeno. Infinitesimal. Tá? Então, aqui uma parcela infinitesimal de velocidade, uma parcela infinitesimal de tempo e a aceleração. Se isso aqui fosse apenas V e aqui apenas T, eu estaria tratando de porções ou de pedaços finitos, concretos, macroscópicos. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, aqui eu estou considerando o seguinte, que uma pequena variação muito ínfima de velocidade, ela pode ser calculada através do produto da aceleração, que é constante, vezes o pequeno incremento de tempo. Se a velocidade variou infinitesimalmente, o tempo também variou infinitesimalmente. E como é que eu posso transformar agora essa parcela infinitesimal em alguma coisa palpável, finita, macroscópica? Como é que eu posso? Somando essas parcelas, que são infinitamente pequenas. Como é que eu somo parcelas infinitamente pequenas? Através de uma operação que se chama, por isso que ela é um S. Ela é uma soma. Ela se chama integral. Então, eu vou fazer a integral dessa parcela infinitesimal de velocidade e isso será calculado com uma soma também de uma parcela da aceleração, que é constante, olha aqui, ó, constante, do produto dessa aceleração com uma parcela infinitesimal de tempo. Tá. Alguns detalhes aqui referentes ao cálculo. Esse A, por ser constante, ele pode sair da integral. Ele pode simplesmente pular para fora do sinal da integral. Está aqui, ele pulou. E aí a soma será somente a soma em cima das parcelas infinitesimais, que é a integral de dt. Então, a soma de dv será a soma de dt.
Integral de dv é v. Integral de a, o a já estava fora da integral. Integral de dt é t mais c. O que quer dizer esse t mais c? Quer dizer o seguinte, como eu fiz a integral, eu não sei onde é que está começando essa integral e eu não sei onde ela está terminando. Eu não sei onde está começando e eu não sei onde está terminando. Como eu não sei os limites dessa soma, em que pedaço começa e em que pedaço termina, como eu não sei esses limites, o que acontece? O significado é que eu posso estar somando várias funções aqui ao mesmo tempo. E é por isso que, considerando que podem ser várias funções, eu acrescento essa letra C, que é o que nós chamamos de uma variável, uma constante, perdão, de uma constante arbitrária. Por que ela é chamada de constante arbitrária? Porque ela vai ter o valor que for mais conveniente para o meu problema. Então, vamos lá. Para calcular este C, nós consideramos que a velocidade final e a velocidade inicial são iguais no instante t igual a zero. O que é absolutamente verdade é a velocidade v0 quando o tempo é igual a zero. Certo? Então, quando eu faço isso nessa expressão aqui, eu obtenho, eu estou reexplicando isso porque já já a gente vai entrar num outro cálculo muito semelhante. Então, no lugar do V, o A sendo repetido, o tempo que eu estou considerando é o tempo inicial, portanto, no lugar do T vai entrar o zero, e vai ficar este C aqui. Ó. Esse termo todinho aqui zero, vai ficar V0, velocidade inicial, igual a C. No lugar do C, bem aqui, eu posso colocar a velocidade inicial. Então, fica V igual a A vezes T mais V0. Ou, trocando de posição esses dois aqui, já que a soma é comutativa, então 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, eu posso escrever que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais AT, que é a minha equação função horária das velocidades. Olha a conta parecida que eu disse que ia surgir. Está aqui. Ó. Vamos obter agora a equação horária das posições. Veja que a gente já obteve tanto a função horária das velocidades. Está tudo aqui. Ó. Né? Nós já obtivemos. Só que nós obtivemos de uma forma sem usar integral. E agora nós... Essa é a diferença. Mesmo processo. Só observa o seguinte, ó, uma similaridade aqui. Ó. Vamos observar. O que eu quero, o que eu obtive aqui no final? Eu obtive a velocidade. Para obter a velocidade, eu parti da onde? Da aceleração. Então, agora, eu quero obter... Então, para obter posição, eu tenho que partir da onde? Da velocidade. Ok? Vamos lá. Então, eu pego a expressão da velocidade instantânea, multiplico o numerador, só a parte de cima, do lado de cá e do lado de lá, multiplico por dt, que é o intervalo de tempo infinitesimal. Então, desse lado vai ficar dx, embaixo tem dt, multiplica por dt. Do lado de lá vai ficar v multiplicado por dt. Então, aqui, ó, desse lado, este dt e este dt vão cortar, vai ficar o dx sozinho, e do lado de lá, v multiplicado por quem? Pelo dt. Todo mundo entendeu?
Vou escrever aqui para não ter falha. Eu começo com V, dx, dt, depois eu multiplico a expressão todinha dos dois lados por dt, aí eu vou cortar aqui, vai ficar dt v dx, e vai ficar dx igual a v dt. É isso aqui. Eu começo com a expressão da velocidade instantânea, pego essa expressão todinha aqui, multiplico do lado de cá, primeiro membro, e do lado de lá, segundo membro, ambas por dt. Esse dt eu posso cortar com esse dt. Do lado de cá vai ficar somente o dx, e do lado de lá o dt vezes v, dt vezes v. Então, dt vezes v igual a dx, isso quer dizer que dx igual a v dt. Todo mundo acompanhou? Obrigado. Sim, professor. Vocês não respondem, mas não tem problema. Vida que segue. Tá. O que que eu tenho aqui? Relaxa, Gabriel. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um incremento, uma parcela infinitesimal. De quem? Do espaço, que pode ser calculada como o produto da velocidade vezes uma parcela infinitesimal do tempo. E aí, como é que essas parcelas infinitesimais de espaço e de tempo se transformam em quantidades de tempo palpáveis ou finitas, macroscópicas? Quando é que essa parcela infinitesimal de tempo e de espaço vão se transformar em parcelas palpáveis? Quando? Quando eu pegar e fizer sobre todas as parcelas dx uma soma. A mesma coisa, com todos os VDTs eu faço uma soma. Essa não é uma soma comum de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Não é. Por que que ela não é? Porque dx e dt, como já foi dito, são números infinitesimais, absolutamente pequenos. Tá? Então, eu estou somando todos os dx e somando todos os vdt's. Somatório de dx. Está aqui. Somatório de vdt. A questão é, vai depender de quem é este v. Se este v depender do tempo, opa, eu tenho uma dica sobre qual pode ser este v de t. Este v de t, na verdade, eu já obtive ele anteriormente. Ele é quem? Ele é v0 mais at. Está aqui nas minhas notas explicativas. É esse elemento aqui. Eu estou substituindo exatamente isso aqui, lá dentro da minha integral. Está aqui. Então, isso vai ficar integral de dx, que será, vamos lá. Então, tem uma propriedade da integral e também da derivada que diz que a integral da soma é a soma das integrais. Então, a integral dessa soma aqui vai ser uma soma de integrais. Então, eu vou integrar, vamos lá, esse dt aqui, na verdade, ele vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses. Vai ser integral de v0 vezes dt e também uma integral de at vezes dt. Primeira integral, v0 dt. Está aqui, v0 dt.
E o segundo, integral de quem? De AT vezes DT. Integral de AT vezes DT. Não esquecendo que o nosso caso particular é de que a aceleração ela é constante. Vamos lá. Integral de dx é x. Integral de V0t, lembrando que esse V0 é constante, então ele pula para fora da integral, está aqui ele. Então vai ficar a integral só do dt. Está aqui, ó, integral de dt. Aqui, o a é constante, ele vai pular para fora da integral também, está aqui ele aqui fora já. Então ficou integral de quem? De t dt. Integral de t dt. Repetindo, x, está aqui o x. V0, está aqui o V0. Integral de dt, quem é? É o t. Mais c. Eu estou chamando de C1. Lembra lá atrás que para cada integral aparece uma constante arbitrária? Então, para essa minha integral aqui, eu vou ter este resultado e mais uma constante arbitrária. E aqui, repetindo, o a integral de t dt, tem que olhar na tabela, vai dar T2 sobre 2. E dessa integral aqui, está aqui a constante arbitrária. Então, eu tenho essa constante arbitrária que vem dessa integral e essa outra constante arbitrária que vem dessa outra integral. Eu posso somar essa constante arbitrária com essa constante arbitrária, aqui as duas arbitrárias. Constante arbitrária mais constante arbitrária dá uma constante arbitrária. Então, C1 mais C2 eu vou chamar de C'. Esse apóstrofe aqui, chamo de linha. Então, a minha equação está desse jeito, olha. O x está aqui, o V0t está aqui, o A sobre 2T2 está aqui, e o C1 mais C2 está aqui, é o C'. Vou pegar essa equação agora para descobrir quem é o C'. No instante t igual a zero, eu vou dizer que a posição é exatamente a posição x0, ou seja, aqui vai ficar x0, V0. No lugar do t vai ficar quanto? 0. Então, V0t vai ser V0, está aqui o V0, vezes o t, que vale quanto? 0. Aqui o A sobre 2, está aqui o A sobre 2. No lugar do t é o 0 ao quadrado mais C'. Em outras palavras, isso aqui zera, isso aqui zera, então fica x0, está aqui o x0, igual a quem? Ao C'. O C' que eu tinha nessa equação aqui, ó, tá aqui o C', ó. Ele tem que valer quanto? x0. Então, vai ficar x, V0t, A sobre 2T2, e o C' que vale x0. Que fica desse jeito aqui. Tá? X de t, x0, V0t, meio de A, T2, que é essa equação bem aqui, ó. Só que lá, aqui é x e aqui é x. Só muda isso. Então, vamos colocar todo mundo como x aqui. Pronto. Só isso que mudou. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na próxima aula, nós vamos ver queda livre e lançamento vertical. Queda livre e lançamento vertical encerra o capítulo 2. Porque queda livre e lançamento vertical são casos aplicados de movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, cuja aceleração é constante.
E quem é a aceleração? Quem é essa aceleração constante? Lá na queda livre e no lançamento. É gravidade. A gente vai ver este caso aqui, quando a aceleração é constante e ela vale a própria aceleração da gravidade. Tá? Achei que a gente ia até terminar o capítulo hoje, mas aí a gente termina na próxima aula. Tá bom assim? Tá ótimo, professor. Sim. Tudo, à medida que for chegando, Marcelo pode parar. Tudo, à medida que for chegando no... Professor, onde essas aulas vão ficar disponibilizadas?